que que você é? Pedra, tijolo ou papel? Você é pedra, né? Mas você é pedra o tempo todo? Você acha que você é pedra o tempo todo? Ou de vez em quando você é um tijolo? Ou de vez em quando você é um papelzinho que qualquer coisinha você está reagindo? Para chegar em tijolo tem que ser lapidado, né? Então eu acho que sou pedra. Não, a pedra vocês vão entender. A pedra vocês vão entender a melhor parte é a pedra. Pedra edifica tabernáculo. Então, o que nós somos, né? O que uma pessoa é, como que ela pode se analisar? Se ela é pedra, se ela é tijolo ou se ela é papel. Então é uma situação da vida. A gente vai aproveitar Moshe Rabbeinu, na experiência, né, que ele teve com o Eterno, no chamado dele, né, que ele fugiu do Egito, estava ali no monte, e aí ele viu uma sarça pegando fogo e não se consumia, e então ele escuta uma voz, né, e fala para ele entrar, tirar as sandálias, se aproximar da sarça ardente. Então ali começa a ter um diálogo, e esse diálogo é o Eterno falando o que Moshe tinha que fazer, porque qual seria a missão dele, a missão de vida dele. E todos nós, cada um de nós temos a nossa missão chamada pelo Eterno. Às vezes a pessoa quer ser advogado, engenheiro, quer ter sua profissão, quer ter as suas realizações profissionais e financeiras, mas e aquilo que o Eterno te chamou? E aquilo que ele te fez? Ele te fez para alguma coisa. E qual é o seu chamado? Né? Então Moshe, praticamente aos 80 anos de idade, ele está descobrindo qual é o chamado dele. Ou seja, demorou 80 anos, né, para Moshe ele descobrir o chamado dele. Baruch Hashem. Então essa paraxá de hoje, ela traz esse pensamento, né? Ele traz esse questionamento que muitas vezes a gente não tira um tempo da nossa vida para fazer. E aí a vida começa a correr, o dia passa, a semana passa, o mês passa, o ano passa, a vida passa, e você às vezes não conseguiu se realizar como pessoa humana, né? A gente se preocupa muito em se realizar financeiramente. As pessoas acreditam que o alcance do sucesso financeiro, material, isso é realização. Mas muitas pessoas, quando chegam nessa realização financeira, de bens, elas continuam infelizes da mesma forma. Né? Então parece que falta algo para essas pessoas. Então surgem os questionamentos, né? Para que eu nasci? Para que eu existo? Né? E aí surge essa pergunta: você é pedra, tijolo ou papel? Né? Isso que são sentidos figurados, né? E como nós estamos falando de Moshe, a gente vai falar da fala, porque a maioria das nossas manifestações, a forma que o ser humano ele se relaciona com o próximo e com tudo que existe em volta dele, geralmente é pela fala. Né? Existe aquela fala silenciosa, que é os nossos pensamentos, que é quando você só fala com você próprio. Né? Existe aquela fala que você fala alto, mas você não fala com ninguém. Existe a fala que você fala e ninguém te escuta, mesmo ouvindo. Né? Existe a fala que as pessoas escutam, e a maneira que elas interpretam aquilo que você fala. Então, interpretar uma fala de uma outra pessoa é algo muito importante para o sucesso da sua vida. Se você não sabe interpretar o que você escuta, provavelmente você vai ter insucessos, você vai ter fracasso na sua vida. Porque quando você escuta uma fala lisonjeira, assim, quando você está sendo elogiado, estão falando bem de você, é uma maravilha você ouvir. Mas quando alguém está criticando,
chamando a sua atenção, dando uma bronca, aí é amargo, é ruim, você não quer ouvir aquilo ali. A nossa tendência é não querer ouvir e dar uma resposta, né? A gente quer responder. Aqui com outra fala. Agora, se você aprendesse a ouvir tudo que chega às suas orelhas, mesmo as coisas desagradáveis, as coisas ruins, as coisas violentas, as coisas injustas contra você, se você conseguisse interpretar isso e reagir e agir, a chance de você ter sucesso na sua vida é muito maior. Baruch Hashem. Então Moshe, ele está aqui numa situação em que o Eterno está falando com ele e ele não está entendendo direito o que o Eterno está falando. Ou ele está entendendo e está querendo sair fora. Então, era o mais provável, né? Então, em Shemot 4, verso 1, fala assim, ó, e Moshe respondeu e disse, mas eis que eles não acreditarão em mim. É o Eterno falando para Moshe que Moshe ia para o Egito, falar com o faraó libertar o povo de Israel. Aí Moshe fala para o Eterno, mas eis que eles não acreditarão em mim, que eles quem? Os israelitas. E nem escutarão a minha voz, pois eles dirão, Yah não apareceu para você. Eles não vão acreditar. Era o que Moshe estava pensando. Logo eu não fui criado no meio do meu povo, eu fui criado como um egípcio. E no final das contas eu ainda fugi. Eu fugi do Egito. Tem muitos anos que eu fugi do Egito. Hoje eu estou com 80 anos de idade. Será que eles me conhecem? Será que eles se lembram de mim ainda, depois de tantos anos? E a disse a Moshe, o que é isto que tens em tuas mãos? Então ele disse, uma vara. E ele disse, jogue-a no chão. E ele a jogou no chão. E ela tornou-se em uma serpente, e Moshe fugiu diante dela. E a disse a Moshe, estende a tua mão e pegue-a pela cauda. Estende a tua mão e pega a vara pela cauda, ou a cobra agora, né? E ele estendeu sua mão e apanhou-a, e ela se tornou uma vara em sua mão. Aqui é um claro problema de fala, um claro problema de comunicação. Quando a gente fala de serpente, a gente lembra de qual fala? Do Jardim do Éden. Que houve uma comunicação entre a Nahash, a serpente, né, e Havá, e aí houve o primeiro pecado, né? Comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Verso 5. E assim eles poderão acreditar que há Elohim de teus antepassados, o Elohim de Avram, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacob, te apareceu. E além disso, disse ele, além disso, disse-lhe, põe a tua mão agora em teu peito. E ele colocou a sua mão em seu peito. E quando ele puxou e viu, sua mão ficou leprosa como uma neve. Geralmente, quando a pessoa dava essa doença da pele ficar branca, como se fosse uma lepra, geralmente era por pecado de Lachonará. Né? E o que o Eterno está fazendo ali com Moshe? Transformando um cajado em serpente, fazendo pôr a mão no peito, depois a hora que ele olha para a mão está tudo branco. Ó Moshe, você está pecando aqui comigo. É eu que estou falando com você para você fazer isso. Se eu estou falando que é para você fazer, é porque vai dar certo. Você não precisa ficar duvidando de mim. Então, a maneira pela qual você escuta as coisas e algo tão improvável vai te gerar reações. Então Moshe está sendo convidado a voltar para o Egito e a libertar o povo de Israel da escravidão. Mas logo Moshe era o que ele pensava. E quem é que estava falando com Moshe? Era o próprio Eterno. Mas claramente nós temos um problema de diálogo. A pessoa que está ouvindo por seus próprios motivos, pelas suas próprias motivações, ela não está
entendendo exatamente, perfeitamente. Ele entendeu o que era para fazer, mas a profundidade dessa missão ele não estava entendendo. E ele próprio duvidava da sua capacidade de ir lá e falar com o povo e falar com o faraó. Então ele estava colocando todo o problema na fala. Na fala. Aí eu pergunto, Moshe aqui ele era pedra, tijolo ou papel? Ele estava agindo como? Como papel, né? Como papel. Com muita sensibilidade. Muita sensibilidade. Igual um papel. E nós? Será que nós também, às vezes, somos papel? Em certas situações? E um papel dá para construir uma casa? Em um papel dá para construir a sua esperança, a sua expectativa? E se você constrói as suas expectativas, os seus projetos com tijolo? Será que eles vão dar um bom castelo no final das contas? Não. E se é com pedra? Aí Elohim está junto, né? Mas tijolo é feito por mão de homem. É artificial, é feito por homens. São aquelas pessoas que ela constrói a sua vida baseada nas outras pessoas e não no eterno. Nos conceitos das pessoas, nas doutrinas, no sistema. E a maioria do ser humano hoje é tudo tijolo. Né? São todos influenciados pelo sistema. Esse tijolo de hoje, né? Tijolo de hoje. Você pega ele, está desmanchando. Está desmanchando. Ele não aguenta nem um terremotozinho, né? Não aguenta nem uma petidinha. Tem um cimento também, né? Tem. Mas mesmo assim é perigoso. Então, aqui claramente é um diálogo, é uma conversa. Né? E o que mais nos diferencia das outras criaturas é justamente a conversa. É o mundo da fala. Nós estamos no mundo da fala, da comunicação. Os animais, eles emitem sons, eles entendem por instinto. Não é fala. Baruch Hashem. Então essa paraxá de hoje, Shemot capítulo 4, ela trata justamente desses pontos, né? E saindo um pouquinho, né, desse diálogo entre Moshe e o Eterno, que seria uma outra paraxá, a gente vai fazer um outro questionamento. Né? Por que nós questionamos Elohim quando as coisas ruins acontecem? Toda vez que começa a acontecer coisa ruim, a gente quer questionar o Eterno. Embora naquela conversa ali entre Moshe e o Eterno, Moshe não está questionando o Eterno. Ele não falou, mas por que o povo de Israel está preso lá no Egito? Se tu é o Todo-Poderoso, por que permitiu isso? Ele não questionou. Em momento algum, Moshe faz esse tipo de questionamento. Mas nós, quando começa a acontecer coisas ruins na nossa vida, por que aconteceu isso comigo? Né? Se o Eterno é tão poderoso, por que ele permite que isso aconteça? Por que o Criador permite o mal? A maldade? São questionamentos que nós fazemos. Elohim, por que tu permite a dor, a doença, a morte? E por que minha vida está assim? Bom, eu estou culpando o Criador pelos meus problemas, pela minha vida, porque ele não é ele que criou tudo, todas as coisas, não é ele que está à frente de tudo. Aí agora eu vou culpar ele. Se ele está por trás de tudo, então as coisas que me acontecem estão na responsabilidade dele, e não através dos meus atos. É assim que as pessoas fazem, é assim que o tijolo faz. O tijolo sempre coloca a culpa no cimento, no pedreiro, na areia, na fita métrica, no prumo. É sempre a culpa é do outro, nunca é dele. O tijolo está dissolvendo na parede, está derretendo, não está aguentando o peso, mas a culpa é dos outros.
Porém, nunca questionamos quando as coisas boas acontecem. Quando você se alimenta, ou toma um banho na água quente, senta num sofá macio. Você nunca pergunta por que essas coisas boas acontecem com você. Quando te acontecem coisas boas, ô Eterno, por que essa coisa boa está acontecendo aqui comigo? Ninguém questiona isso. Mas se aconteceu uma coisa ruim, aí questiona-se o Criador. É assim que as pessoas fazem. É isso que o tijolo faz. Queremos dividir com Elohim as coisas ruins e questioná-lo. Mas não costumamos dividir os momentos bons, os pequenos e grandes prazeres. Não questionamos as coisas boas e nem nossos lucros. Qual é o momento que a pessoa mais ora? É na tribulação ou é na hora da... Ou seja, quando é coisa boa, a gente não quer dividir com o Eterno. Quando é coisa ruim, não, é na hora. Aí o coração, a alma, as intenções, as orações, as tefiloto, o jejum, aí tudo vem. Mas quando está tudo muito bom, está tudo muito bem, ninguém se preocupa em dividir aquilo com o Eterno, em agradecer. Onde fica a nossa moral nisso tudo? É outro questionamento. É a nossa moral, os nossos valores morais. Onde fica isso tudo? Nossa fala, nossa comunicação, costuma ser o berço da nossa rebeldia. É a maneira pela qual você conversa com você próprio é que gera toda essa rebeldia. A sua falta de compreensão das coisas não é culpado pelo jeito que as coisas vêm. É a maneira pela qual você conversa com você mesmo. Porque quem insere as informações é um filtro chamado eu. Se esse filtro não é bom, aí vai passar todo tipo de coisa ruim e não vai filtrar direito as coisas. Baruch Hashem? Só para você ter ideia. A Torá, ela foi escrita com 304.805 letras. Olha só, toda a Torá, Bereshit a Devarim, em hebraico, ela tem 304.085 letras. 304.805 letras. E que formam 79.976 palavras. É interessante contar as letras da Torá e as palavras da Torá. É uma tarefa que as pessoas não têm interesse. Afinal, quem vai contar quantos grãos de arroz tem no prato? É mais fácil comer. Você está lá com um pratão de arroz lá, de arroz paraense, maranhense, aquele arroz branquinho, soltinho, e o estômago lá na nuca. Né? Você está mais preocupado em quê? Matar a sua fome e saber quantos grãos de arroz. Já passou pela sua cabeça? Quantos grãos de arroz tem nesse prato? Nem que está na colher. Vai para dentro e pronto. Ninguém fica parado, ninguém fica filosofando a esse nível. Só os paraenses. Os maranhenses. Costumam. Eles costumam, né, fazer essas contagens. Depois dessa paraxá não vou lá mais não. Vou sim, Baruch Hashem. Piauí é Mió. Então, a gente coloca isso aqui só pra gente dar uma... Né, é lógico que ninguém vai contar quantos grãos de arroz tem na panela ou tem no prato. É só pra gente pensar um pouco a mais. Além do pensamento tradicional, comum. A gente sai um pouco fora da nossa bolinha feita de tijolos. É só para isso. Não é? Aqui não tem mitzvah na Torá para você contar quantos grãos de arroz tem, quantos grãos de bico você usou para fazer um terrine. Não tem isso na Torá. Contar significa muito mais que apenas números. Significa também a essência e a base de existência de algo. O que não pode ser contado, não... Quem completa a frase? O que falta não pode ser contado, segundo Shilom. É. Segundo Shilom, os
coelete, né? Aquilo que falta não pode ser... Aquilo que é todo não se pode endireitar e aquilo que falta não pode ser contado. Então, o que não pode ser contado não... Quem completa a frase? Não falta. Não existe. Não existe, não falta. Não se conta aquilo que não existe. Não tem como. Não tem como. Tá. Eu não conto o arroz que está no meu prato, que eu estou vendo, eu sei que está ali, mas ele existe, né? Não existe. Mas aquilo que não existe não pode ser contado. Então, isso aqui é só para a gente ver a importância dos números. A importância dos números. A importância da observação, dos detalhes. A hora que alguém te falar alguma coisa, presta atenção naquilo que a pessoa está... Não ignore. Ah, mas que tolice, que pessoa boba, que pessoa... Presta atenção naquela pessoa. Ah, é uma pessoa que não gosta de mim, que fala mal de mim. Presta atenção naquela pessoa. Porque os amigos nos consolam, mas os inimigos nos promovem. Não tem ninguém mais sincero para apontar os seus defeitos do que os seus inimigos. Os seus amigos, muitos deles não vão falar. Eles não vão falar. Eles vão mais, massagear você. Mas os seus inimigos, eles vão ter sinceridade em falar a verdade na sua cara. Então, nesse momento, os inimigos é pedra, tijolo ou papel? Pedra. Pedra. E pedra vem de Elohim. Baruch Hashem. Na língua grega, temos a palavra geometria. Onde na matemática, é uma matemática que se estuda as dimensões e as relações numéricas. É uma palavra muito parecida com a palavra gematria, usada para contar letras e palavras no hebraico. Para se construir uma ponte e um prédio, a planta é desenvolvida pelos números que permitem os cálculos matemáticos. Então, para mim construir um prédio, para fazer uma ponte, a planta ela vai ser desenvolvida pelos números que permitem os cálculos matemáticos para que aquilo seja construído. Então, os números são usados para isso, para construir algo de forma segura. Então, se você vai fazer um prédio, você vai fazer por rumo, por achismo, por achar que tanto cimento, tanto tijolo, tanto de ferro dá e tá bom? Qual é a segurança que você vai ter num prédio assim? Presta não. Então, por que as coisas que nós escutamos, a gente não consegue ter uma matemática, uma exatidão assim, mas a gente conseguir fazer uma análise melhor daquilo que nós ouvimos. De pronto, a gente reage negativamente contra e sem absorver nenhum ponto positivo. É justamente por isso que a vida de muitas pessoas não prospera, não vai para frente. A infelicidade, a depressão, a frustração, os maus relacionamentos acontecem porque a matemática não funciona. Aí tem duas pessoas, marido ou mulher, amigos, colegas, pessoas que trabalham junto. Um fala uma coisa para o outro, mas a matemática dos dois não consegue fazer as contas. Que tipo de resultado que vai dar? Vai dar uma conta errada. Vai dar uma conta errada. Cada um vai ter um número diferente. Mas se você fizer a conta dentro da matemática, tanto faz se a pessoa gosta ou não gosta de você, te ama ou não te ama, mas se a matemática está correta, o cálculo vai dar o número correto, vai dar resultado correto. Então, o problema não são os números que as pessoas te colocam, não é o que as pessoas te falam, é a maneira pela qual você faz a conta. É a maneira pela qual você racionaliza, é a maneira pela qual você lida com aquela situação. Isso é matemático. A probabilidade de insucesso é muito grande. Se você faz por rumo. Então, para fazer uma ponte e um prédio, o engenheiro, o arquiteto, ele precisa de números. Para ele poder projetar algo que seja, algo que suporte o peso, algo que seja
uma construção segura. E quando nós construímos dentro do nosso coração aquilo que nós ouvimos, ou aquilo que nós vivemos, se você não é um bom engenheiro, um bom arquiteto, o seu coração vai ter uma conta matemática toda errada. Na informática, por exemplo, o software ele trabalha com bits, com bytes, com bits. Então ele trabalha com números. Então o programador nada mais, nada menos, ele faz que cálculos matemáticos em linguagem de programa. Porque para o computador, cada cor que existe, cada letra que existe, cada coisa que ocorre na tela de um computador, lá são números. E fica perfeita a imagem de um vídeo, o som, é número. Então, nós precisamos também, de uma forma muito rápida, aprender a ouvir, a saber se realmente o que está sendo colocado na sua orelha, o que significa aquele número ali. O que significa aquilo que a pessoa está falando para você. É claro que eu estou falando de forma figurativa. É lógico que a pessoa vai te falar, você vai ficar com a calculadora. Um pouquinho, o que você falou mesmo. Não é assim. É de forma figurativa. O que eu quero dizer com isso? Seja mais assertivo e menos negativo. Mesmo que a pessoa te fale uma coisa que você não goste de ouvir, que machuca, para e vê que números são aqueles. O que ele quer dizer realmente? O que é real e o que é irreal? Porque se não tem um número de acordo com os cálculos, né, vai dar algo irreal, algo que não vai funcionar. Baruch Hashem. Um bom estudo de Torá também depende de uma matemática. Então vocês que são estudantes da Torá, a Torá ela depende de matemática. Afinal de contas, ela foi escrita com 304.805 letras, 79.976 palavras, nem um a mais e nem um a menos. E se alguém acrescentar um a mais ou um a menos, é transgressão da Torá. Então, um bom estudo de Torá também depende de uma boa matemática. Ou seja, de uma gematria, que através dela conseguimos visualizar e compreender aspectos muito profundos dos textos. Então, quando uma pessoa fala assim para vocês, eu não gosto de você. Será que esse eu não gosto de você, matematicamente, ele é verdadeiro? Ou é eu gosto tanto de você que se você não faz as coisas do jeito que eu gosto, eu brigo com você. Aí eu falo que não gosto de você porque eu fico chateado. E aí, qual matemática? Como que nós podemos fazer matemática para saber se a pessoa gosta ou não gosta quando ela fala que não gosta? Simplesmente as mulheres são mestres para falar não quando na verdade é sim. E é difícil de saber quando é sim e quando é não. Geralmente não dá para saber. Aí você faz o sim, não, mas eu não queria. Aí você faz o não, mas eu queria. Mas lá no fundo a gente tá falando sim. Tá falando sim, mas se faz o sim, mesmo que fosse o sim, você ainda... Aí você fala sua obrigação. É, desse jeito. Mexer com mulher é uma matemática complicada. Baruch Hashem? Sim. A Torá é a planta da vida. E quando eu falo a planta da vida, eu estou falando da engenharia. O que é uma planta de um prédio? É o projeto de um prédio, né? Então, a Torá é a planta da vida, é um projeto de um prédio. E o hebraico e as letras é o construtor e matéria-prima de tudo que existe. As letras hebraicas, ou Lashon Kodesh, são as pedras. As outras línguas, ou mesmo o hebraico distorcido, são tijolos. Elohim criou as pedras e os homens criam os tijolos. Aí você é pedra ou você é tijolo? E mais, o seu pensamento, as suas reações, as suas ações, os seus comportamentos é pedra, tijolo ou papel. Pedra é se é do eterno. Tijolo é se é humano, se é criação humana. E papel é aquilo que pode ser destruído facilmente, porque o papel numa construção não segura nada.
papel aceita tudo, né? E papel aceita tudo. E pedra não, né? E tijolo mais ou menos. Então, a Torá, as letras da Torá, ou Lashon Kodesh, a língua pura, são pedras. As outras línguas, ou a Torá distorcida, é tijolo. E quem criou as pedras é Elohim, mas quem cria os tijolos são os homens. E algumas pessoas são uma mistura. Algumas pessoas são uma mistura de tijolos, pedras, papel, arame, cicatriz, atadura, ferrugem. É uma mistura de várias coisas. Tem gente que supera pedra, tijolo e papel. E nós somos uma mistura de muitas coisas. Ou seja, nós somos receptores de falas. Uma fala pode te transformar. A fala pode te magoar. Uma fala pode te construir. Uma fala pode te desestabilizar. Uma fala pode te estabilizar. Então a fala é muito comprometedora. Mesmo que a pessoa mereça uma fala negativa, uma repreensão, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala. Porque a sua fala, ela também pode ser pedra, se for de Elohim, ela pode ser tijolo, se for de homens do sistema, ou papel. E você tem que analisar muito. Qual das três você vai querer expressar? Porque se você for expressar pedra da parte de Elohim, com certeza que ele vai se transformar numa fortaleza, em algo seguro, algo bom, algo positivo. Agora, tijolo não. Tijolo é axologia. Agora, papel é aquele que aceita qualquer coisa e pode ser apagado, e pode ser riscado, pode mentir, pode distorcer, pode fazer o que quiser. Então, as falas, nós somos receptores de falas. E principalmente mulheres. Mulher, se você fala uma coisa há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, ela guarda. O homem, se você falar de manhã, quando é de noite, perguntar de novo, já não lembra mais. Mas é a natureza do homem, e a mulher deve respeitar essa natureza. E saber que as mulheres são muito mais evoluídas, muito superiores aos homens. Poxa, se é tão superior, não humilha os homens. Chamando de No caso, a mulher é um HD e o homem é um processador. o homem é um processador. É assim que funciona. Por aí, né? O processo tudo. A mulher guarda, só guarda. Né? Então, nós somos receptores de falas. Baruch Hashem? Todos concordam? Lembrando que a única coisa que ficou do sacrifício, né? Sim. Da Beit HaMikdash foi a Dabara. A Dabara, a palavra. A palavra. Então, A palavra do Eterno é uma rocha, né? Constrói ou destrói. Constrói ou destrói. A boca manifesta o coração. A boca manifesta o coração. A boca manifesta mais o coração do que o pensamento. Às vezes você pensa uma coisa, mas você fala outra coisa. De acordo com o que você sente. Se é uma pessoa que você não gosta, é de acordo com o seu sentimento, não é de acordo com o que você pensa. Então, a boca, ela manifesta o coração. Nossa língua, então, é uma faca de 2 gumes. De um lado representa o coração e do outro representa a cabeça. E algumas facas são igual serra, né? Cheio de dentinhos. Algumas línguas é uma faca de 2 gumes, só que em vez de ser bem amoladinha, ela é cheia de dentinho, que dói mais, né? Muitas bocas são assim. A escritura fala assim, que a língua do sábio é medicina, né? E a língua do ímpio é ponta de espada. Ponta de espada. Quem controla a língua, controla todo o corpo. O contrário também é verdadeiro. Porque tem corpos que controlam a língua. Então, quem controla a língua, controla o corpo. A partir da língua, as injustiças e as justiças, elas são praticadas e até determinadas.
E algumas pessoas possuem línguas de seda. O que é uma língua de seda? Eles defendem seus argumentos com palavras bem escolhidas e conseguem moldar a opinião de outros pelo simples poder de sua eloquência. Serpente, que conseguiu convencer Havá de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então não é porque uma fala ela é bem arquitetada, com palavras bem escolhidas, que traz uma ideia inteligente, isso não significa que aquilo seja verdadeiro ou que seja bom. Pode ser uma mentira, pode ser que a pessoa está distorcendo alguma coisa, simplesmente para conseguir alguma coisa, a partir daquela fala. E isso acontece muito em quem defende doutrinas, por exemplo. Então tem muito do sistema religioso de pessoas que ficam boas para falar, né? E aí tem uma doutrina, e para defender aquela doutrina ela consegue juntar palavras e fica uma pessoa com uma boa eloquência na fala. E aí enganam muitas pessoas. Fala manso. Interessante que Moshe, nosso primeiro defensor da liberdade humana contra a escravidão, tinha lábios pesados, lábios selados. Ou seja, não tinha uma língua tão grande quanto o seu coração e sua cabeça. Muito ao contrário, ele tinha muita dificuldade em articular as palavras de persuasão. Moshe não era tão bom para falar. Agora, por que o Eterno pega uma pessoa que é ruim para falar para poder ser alguém que teria que usar muito da fala com o faraó e com o povo para tirar o povo do Egito? Para fazer aquele tchau falou lá na versão da Bíblia. Ele pega as coisas que não são para confundir as que são, né? Sim, Baruch Hashem. Aos 80 anos, Moshe, diante de uma sarça ardente, recebe a ordem de Elohim para ir falar com o faraó contra a escravidão egípcia. Mas como um homem que foi criado na corte egípcia não aprendeu a arte da oratória, Moshe nunca se acostumou com a fala persuasiva e enganosa. E em todo o povo hebreu não havia um homem com moral tão elevada e tão humilde como Moshe. Elohim entendeu que esse homem era apto a falar 10 vezes com o faraó para libertar Israel da escravidão. Logo ele, Moshe, um desqualificado na fala e sem a menor capacidade, a mais básica do ser humano, que era o de falar. Porque a capacidade mais básica que nós temos é o da fala. Isso é básico para todo ser humano. E justamente nesse ponto era onde Moshe mais tinha dificuldade. No caso é porque ele não quis, né, mesmo aprender a persuasão Não. do lado do engano. Né? É porque ele era naturalmente humilde, ele era naturalmente correto, íntegro. Deve ter ficado. Falando, ele não quis aprender. Isso aí Ele continuar. é o que eu imagino, né? Lá no Egito ele deve que ficou enojado com esse tipo de coisa. Né? A bajulação e a lábia. Né? As persuasões, né? Porque os feiticeiros tinham que bajular os faraós, né? Tinha. Puxar o saco. Tinha que saber falar. Tinha que ter eloquência, né? Isso. Elohim poderia fazer um milagre e transformar a língua de Moshe. É óbvio que sim, mas nem Elohim nem Moshe se dispuseram a modificar a realidade a favor do propósito ou o conforto de algum interesse, seja pessoal, seja humano ou seja nacional. Ou seja, podia ter feito um milagre e ter dado uma língua bonita para Moshe falar bonito. Mas nem Moshe pediu isso para o Eterno. Não, então me dá uma língua. Não falou nada. E nem o Eterno falou, então eu vou te dar uma língua bonita aí para você falar bonito. Não precisa você ter oratória. Sair do natural dele para cumprir aquilo, a missão dele. Mostra ainda mais a grandeza do Criador. Sim, Baruch Hashem. Na verdade, o que inspirou Elohim a escolher Moshe para a missão de líder de Israel foi justamente os limites de Moshe.
Onde mais a ilimitação, a eternidade do eterno poderia se manifestar de forma tão clara? Elohim, na verdade, não precisa de pessoas com ensinos persuasivos, cheios de razões, com fala bem articulada para transmitir a sua palavra. Ele não precisa. Moshe não buscou um milagre. Ele era pesado de boca e língua. Ele era um representante de todo homem ou mulher que possui alguma deficiência, alguma dificuldade. Moshe é o homem que erra, é o homem que tem limites e falhas. Embora as pessoas queiram seguir líderes perfeitos, assim como Hassatã, e quem pode acusar Hassatã de alguma coisa? O grande moré dos moralistas. Então Hassatã, ele é o grande moré dos moralistas. As palavras perfeitas de Elohim foram articuladas em Moshe. As palavras perfeitas de Elohim foram articuladas em Moshe. E não as palavras de Moshe articulou bem as palavras de Elohim. Mas foram as palavras de Elohim que foram articuladas em Moshe para que a mensagem não fosse humana. Então, se pegasse alguém que falasse bonito, era uma mensagem humana. Pois a palavra humana apenas atinge o interesse de cada um, não a alma. Incluir pessoas em uma nação, em uma comunidade, é uma tarefa muito difícil. Incluir pessoas em uma nação, incluir pessoas em uma comunidade, é uma tarefa muito difícil. Toda aba. Olha o porquê dos porquês. Incluir pessoas em uma nação, em uma comunidade, é uma tarefa muito difícil. É o terceiro maior avodá que tem na Torá. O primeiro maior avodá de Elohim na Torá foi fazer o universo, foi fazer o mundo. O segundo é fazer casamento, é unir duas pessoas. Imagina você unir uma nação, você unir uma comunidade. Se unir duas pessoas somente, um casal, marido e mulher, é muito difícil. Imagina você ter o trabalho de unir pessoas dentro de uma comunidade, de unir vários casais. É muito difícil isso. Muito difícil. É uma tarefa dificílima. E quem faz isso, ele não pode ser perfeito. Ele tem que ser cheio de defeitos, como Moshe, porque ele tem que representar os defeitos de todas as pessoas. Porque se o Moré ele é perfeito, ele é um Hassatã. Quem pode acusar Hassatã de alguma coisa? Quem pode atirar pedras em Hassatã? Ninguém. É um Moré perfeito, persuasivo, consegue convencer as pessoas. Baruch Hashem. Acomodar o gosto, o ponto de vista, o interesse de cada um é um castigo terrível para um líder que cede a esses caprichos. Acomodar o gosto, o ponto de vista e o interesse de cada pessoa de uma comunidade é um castigo terrível para um líder. Então, esses líderes que eles tentam acomodar a todos os pontos de vista, coitado, vai sofrer muito. Isso é um castigo. Mudar o ambiente para manter pessoas, para manter aqueles que ficam constrangidos com a Torá, aqueles que se escandalizam com o que Elohim permite ou proíbe, é criar um novo Egito. Mudar o ambiente para manter aqueles, ou para manter pessoas que ficam constrangidas com a Torá,
Aqueles que se escandalizam com o que Elohim permite ou proíbe é criar um novo Egito. Forte isso, hein? Baruch Hashem. Por isso que tinha que ser Moshe, né? Mas cada geração terá um líder implacável como Moshe. Mas cada geração, ela terá um líder implacável como Moshe. O que acontecia com aquelas pessoas que agrediam Moshe? Elas eram cortadas das comunidades de Israel. Elas eram cortadas da comunidade de Israel. E quantas palhas e quantas penas Moshe tinha que levantar para que isso acontecesse? Nem um sopro. Ele não dava nem um sopro. Nem um sopro. Mas cada geração terá um líder implacável como Moshe, porém defeituoso como Moshe, capaz de representar a redenção e aplicá-la na moral elohímica e não na moral humana. Pessoas que acomodam, pessoas que puxam saco, pessoas que trabalham com interesse individual dentro de um grupo, acaba representando a tentativa de formar alunos de Hassatã. Quer agradar A, agrada B, traz escorpião, traz serpente, traz porco, traz camelo, traz hiena, traz todo tipo de coisa que o Eterno não permite para dentro de uma comunidade. E as comunidades não ficam de pé por causa disso. Então nós sofremos vários exílios. Olha só quantos exílios nós sofremos. O primeiro foi a queda do homem do Éden. Esse é o primeiro exílio conhecido. A queda do homem do jardim do Éden. O Éden é um ambiente que não suporta pecadores. O Éden é um ambiente que não suporta pecadores. Então o homem foi expulso do Éden. É o primeiro exílio. O segundo exílio é o quê? Vocês querem arriscar? Acertar? Qual foi o segundo exílio na Torá? Alguém quer? Matematicamente, por favor, gematricamente. Vou falar. O segundo exílio é quando nós saímos do corpo do pai e entra no corpo da mãe. Então nós saímos do Éden e entramos no mundo. Primeiro exílio. Segundo exílio, sai do corpo do pai, que é um mundo, e vai para o corpo da mãe, que é outro mundo. Segundo exílio. Terceiro exílio, esse vocês vão acertar. Qual é o terceiro exílio? É quando você sai do corpo da mãe e vem para o mundo. Terceiro exílio. E qual é o quarto exílio? A gente faz sai do Egito. e Esse é o quarto exílio. sai de outro útero. É outro nascimento. É sair do, esse é o quarto exílio. E o último exílio? O Olam Rabá. Sai dessa vida e vai para o mundo vindouro. Então nós sofremos muitos exílios. E fora outros, a gente podia enumerar vários outros. Israel sai do Egito. Será que sair do Egito é um exílio? É? Sim. Nós somos do Egito? Não. Então como é que a gente chama isso de exílio? Exílio é quando você sai da sua origem, do seu país, que é seu, e vai para um que não é seu. Mas nós somos egípcios? Então sair do Egito é um exílio? Não, é sair do exílio. Sair de Canaã do Egito. Será que somos povo do Egito? Se não, então não sofremos esse exílio. Exílio mesmo é sair de Israel. Hã? É o contrário, então, né? Sair de Israel e para Esse é o exílio mesmo. Esse é o exílio de fato. Esse sim é o exílio de fato. Retornar ou fazer techuvá é o nosso grande resgate. Sair do exílio da alma, da prisão do corpo corrupto, é nosso grande exílio. Precisamos do resgate. A morte
é o portão para isso. Mas repudiamos a morte a todo preço. Nós prezamos pela vida nesse corpo. É como se a pessoa quer... Não, eu só quero viver no Egito. O nosso corpo representa um grande Egito. Nós estamos falando de ressurreição. Então a morte vai nos levar ao último exílio. Vai tirar desse mundo aqui e vai para o... Tem uma visão diferente da morte. Sim. E nós olhamos para a morte de uma forma muito negativa. Quando Moshe ficou sabendo que ele ia morrer, como que ele reagiu? Como que ele fez? Ele obedeceu à morte? Ele cumpriu a mitzvah de morrer ou ele ficou ali relutando? Porque ele sabia que a morte é o último exílio. Então nós temos que enxergar a morte, né, de maneira diferente. De maneira serena. Nós não podemos ter medo da morte. E quando as pessoas vão nos atacar, vão perseguir o nosso povo, o que a Torá ensina? Você não pode ter medo daquelas pessoas que causam a primeira morte. Você tem que ter medo da segunda morte, se ela acontecer com você. A morte da alma, de você não ir para o lugar correto. De você não ter uma vida no mundo vindouro, não ser um gadol no mundo vindouro. Aí você tem que preocupar. Então, a pessoa que ela tem medo da morte é como uma pessoa que tem medo de sair do Egito, do conforto do Egito. Nós não podemos ter medo da morte. Muito presa. A solução e a esperança é a ressurreição. Queremos, e como queremos, ter a expressão elohímica de vida eterna? Claro que nós queremos. É o fim de todos os exílios e a liberdade final da alma elevada. A ressurreição. Mas como chegar lá? O que nos atrapalha na maioria das vezes? A língua. Sempre a língua. Começou pela língua, a língua veio, até hoje a língua... Foi por ela que veio o primeiro exílio, o exílio dos exílios no Gan Eden, a língua de seda e moralista da serpente. E nós temos outros exílios, por exemplo, quando o povo de Israel era subjugado a trabalhar no Egito, eles eram forçados de forma indireta a quebrar sua mente em pedaços, mais fáceis de serem destruídos, e sua memória ser apagada. Isso é uma forma de exílio. Então, quando eles estavam lá no Egito, sendo escravos, o que os egípcios faziam com o nosso povo? Em vez de destruir a pessoa de uma vez, ela ia quebrando aos pouquinhos. Porque se dividisse em pequenos pedaços, era mais fácil de ser destruído. Era tanta tribulação, era tanta distração, que a vida humana se enchia de buscas inúteis. As pessoas se matavam de trabalhar, de executar tarefas inúteis, e para relaxar, buscavam diversões inúteis. Gastavam tempo em engarrafamentos, fila de supermercado, shopping center, pagamento de contas, ver filmes violentos, notícias de todo tipo de injustiças. Então o povo ralava, sofria, trabalhava o dia todo, aquela luta para ganhar dinheiro, e quando é à noite, o que eles iam fazer? Buscar entretenimento no sistema. E o que esses entretenimentos fazem com as pessoas? O que é emocionante hoje para as pessoas? É ver filme de terror, ver filme de zumbi, violência, ver jornal, ver aquelas notícias terríveis. Então você trabalha o dia todo. Cansa, sofre. Quando chega a noite, o que você vai fazer? Vai cansar a sua mente, a sua alma. Aí as pessoas ficam com depressão, com ansiedade, ficam fracas emocionalmente, sensíveis demais, e não sabem por que estão assim. Mas é 24 horas por dia o sistema batendo na sua cabeça. É 24 horas por dia o sistema te quebrando por dentro aos poucos. Um sistema de fala articulada, persuasiva,
comovente, moralista, compensativa e com aparência de boa intenção em sua moral. É o sistema falando com você o tempo todo e você não está percebendo que aquilo ali é uma fala persuasiva, é uma falsa moral. Vira um vício para o ser humano. E o povo de Israel, lá no tempo da escravidão, estavam dessa maneira. Por que muitos queriam voltar para o Egito? Porque não aguentava a pressão do deserto e a opressão e queriam voltar para os entretenimentos, para as panelas do Egito, para a churrasqueira do Egito, para o alho poró do Egito. E hoje nós estamos do mesmo jeito. Você trabalha o dia todo, quando chega à noite você quer o quê? Não, quer ver jornal, filme. É o que as pessoas estão fazendo, é isso. Ela continua a opressão em casa. Para combater a língua do mundo, então, Elohim escolhe Moshe, o homem de língua pesada. O homem de língua pesada. Ou seja, era um homem de língua pesada contra um sistema de língua de seda. Mas as pessoas viam mais era ele ser de língua pesada, né? Tá, você está no sistema. O que é mais gostoso? É uma boca de seda, uma língua de seda, ou um homem da língua pesada? Então foi por isso que Moshe, ele ficou preocupado. Mas Elohim, será que esse povo vai me escutar? Eles estão tão acostumados com a língua de seda, com a persuasão, com a moralidade do sistema, que quando eu chegar lá eles vão, logo eu. Então, ensinar a Torá, colocar pessoas em uma comunidade, não é uma tarefa fácil. Não é para a maioria. A maioria vai querer a língua de seda, vai querer as palavras de persuasão. A gente está vendo isso, né? Sim, mas isso é no mundo todo, sempre vai ser assim. É pouca gente que vai falar, não, aquela língua de seda ali está muito... Não dá para ficar nela, não. Está muita serpente, né? Baruch Hashem? A língua espiritual, ela atinge mais a alma, enquanto a língua material deseja acertar os ouvidos de quem os escuta. Pode ser seu amigo, pode ser sua esposa, pode ser você mesmo. O fato é que a serpente dá as senhas da fila. Nosso corpo está na fila para morrer. Quem concorda comigo? Nosso corpo está na fila para morrer. A alma não deveria estar, né? O corpo sim, né? Porque esse é fato mesmo. Sim. Agora a alma É. alternativa. Sim. O corpo não tem para onde correr. O corpo não tem para onde correr. Então, para combater a língua do mundo, a língua persuasiva, a língua do Egito, Elohim escolhe Moshe, um homem de língua pesada. A língua espiritual atinge mais a alma, enquanto a língua material deseja acertar os ouvidos de quem os escuta. Pode ser seu amigo, pode ser sua esposa, pode ser você mesmo. O fato é que a serpente, ela dá as senhas da fila da morte. Quem é que dá as senhas da fila da morte? A serpente. E nosso corpo está na fila para morrer, não nossa alma. Quer dizer, nem de todos nós. Ou seja, nem todos nós, a nossa alma tem a senha da serpente para morrer. Baruch Hashem. Algumas almas que dão ouvidos à língua de seda, pegam a senha da serpente para a sua alma. Olha que coisa terrível. Então, aquelas pessoas que dão ouvidos à língua de seda, elas, além de ter a senha da morte do corpo, da fila da morte, ela também pega a senha para a sua alma. É egoísta, né? Pega duas senhas, uma para o corpo, outra para a alma. Acaba. Isso aqui é gostar da serpente. Isso aqui é gostar da serpente. Nosso corpo está na fila para morrer, não nossa alma.
Quer dizer, nem a alma de todo mundo. Algumas almas que dão ouvidos à língua de seda pegam a senha da serpente para a sua alma. Algumas pessoas são uma mistura de tijolos, pedras, papel, arame, cicatrizes, ataduras e etc. Então, qualquer senha serve para elas. Baruch Hashem? Fechadura qualquer um. Qualquer uma. Então, irmãos, é uma paraxá psicológica, né? Espero que essa aqui ela é um pouco mais profunda, mas eu fiquei assim pensando em aprofundar muito e depois vocês ficaram mais assustados. Então eu vou deixar ela mais superficial mesmo. Baruch Hashem? Mas é bom assustar. Mas é porque eu prefiro que por enquanto ela vai ter continuação em outras paraxot. Mas eu espero que vocês meditem, que vocês pensem, que vocês se analisem, que vocês procurem saber se vocês são pedras, que é o Eterno que faz, tijolo, o sistema, os homens que fazem, ou papel, que tem uma super sensibilidade e você não segura nada. Papel aceita tudo, papel pode rasgar, pode ir para outro lugar, pode rasurar. Então é para vocês pensarem em vocês. E tomar cuidado com as línguas de seda. Baruch Hashem.